nós vamos precisar de todo mundo. Nós vamos precisar de união no clube. Nós vamos precisar de paz. Nós vamos ter que ganhar um ano e não perder um ano. Porque a gente sabe que ano eleitoral é sempre um ano de embates, de discussões. Nós temos que ganhar esse ano. O que é ganhar esse ano? É tentar trazer para o ambiente do clube todos aqueles colorados que precisam e querem ajudar o Internacional. Salve, salve Colorado, salve, salve Colorada, bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube e entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, principalmente a partir de algumas reuniões que ocorrem nesta segunda-feira e também na próxima terça para definir o futuro político do Internacional. Alguns vice-presidentes, talvez com os dias contados, junto às suas pastas e, claro, vamos falar do futebol, vamos falar também sobre a escolha do novo treinador, a sequência de Abel Braga como coordenador geral do futebol do Inter, da Alessandro Mazzuco, o movimento Intergrande, onde entra Roberto Melo nessa história toda. Faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, ativa a notificação, porque tem muita coisa sempre pra gente falar do nosso Internacional por aqui. Não te esquece que o Clube do Ernest tá bombando, cara. Tem muito parceiro chegando. Eu quero agradecer, inclusive, a nova parceira aqui. Quero dar boas-vindas ao Ruta Assado e Bar. A gente vai sortear um jantar na faixa, lá no Ruta, que fica na Silva Jardim, com a Tenente Coronel Fabrício Pilar. Cara, só foi eleita 2 vezes a melhor parrilla de Porto Alegre, tá? Então, dá essa moral, te torna membro do Clube do Ernest e concorre a diversos prêmios, tá? Terça-feira vai rolar, quinta-feira vai rolar, sábado vai rolar, e à medida que os parceiros vão entrando, a gente aumenta o número de sorteios semanalmente. O meu objetivo é fazer um sorteio por dia aqui para a galera do clube, tá? Bom, vamos começar o seguinte, tá? Ontem, no início da tarde, antes do jogo, foi convocada pela comitiva, né, pelo Conselho de Gestão, uma reunião hoje no Beira-Rio, 18h30, com todos os VPs, os vice-presidentes de cada área, os diretores de cada área, para uma espécie de conversa olho no olho, em que se fala boa parte dos vice-presidentes e dos diretores serão tirados do cargo. E aí aqui a gente não está falando só do futebol, a gente está falando de marketing, a gente está falando de comunicação, de administração, de finanças, a direção do parque gigante, a direção geral da base, enfim, tem toda essa galera aí, tá? Bom, a partir disso, novos nomes surgiriam. Nomes que, inclusive, não são apoiadores do presidente Alessandro Barcelos. Esse vídeo que tu viu no início, aquele recortezinho da declaração do presidente ontem após o Inter garantir a permanência matemática, né, na Série A do Campeonato Brasileiro, ela dá a entender, a declaração, de que o Inter vai ter de passar por uma mudança estrutural, em que os adversários políticos terão de ser convidados para entrar na gestão e fazer parte de algo que já visa 2027. Porque seria 2026 como uma espécie de pré-gestão da próxima gestão, que ficaria 27, 28, 29. Porque tem eleição agora em dezembro, vocês sabem disso, já falamos várias vezes aqui. Por que esse movimento ele é interessante? Porque é o seguinte, ele só é benéfico para o presidente Alessandro Barcelos. E eu estou falando politicamente. Eu não estou falando em termos do que é bom para o Inter, tá? Politicamente, é bom que o presidente Alessandro Barcelos se alie aos seus pares, vamos dizer assim, de oposição, porque a partir disso teria um ano de
paz política, um ano em que boa parte das coisas do Conselho poderiam ser aprovadas ou até mesmo aceitas sem tanto debate ferrenho, sem tanto debate de pulso na mesa ou de soco na mesa. E também aproximaria o movimento intergrande, que hoje é o maior do Conselho Deliberativo, é o que mais compõe as cadeiras dos parlamentares. Por exemplo, eles estão praticamente garantidos, tá, no segundo turno da eleição agora em 2026. Mais ainda outros movimentos que daqui a pouco pudessem ser ainda pincelados e tal. Daqui a pouco, a partir desse movimento do presidente Alessandro Barcelos, alguns movimentos que hoje integram a gestão, o Inove Inter, o Convergência e o Povo do Clube, poderiam sair da gestão, o que deixaria também esses movimentos mais isolados ou obrigaria que esses movimentos se juntassem para tentar fazer para bater de frente, talvez, com a academia e com essa grande união aí, né, pela paz do clube, paz política sempre, dizendo. Mas no movimento intergrande, como eu disse, ser o maior do parlamento, não teria nenhum interesse de fazer isso. Para que ele faria isso? Para que ele daria moral para o presidente Alessandro Barcelos, um pedido do presidente Alessandro Barcelos, e até mesmo, talvez, desse a oportunidade de as coisas darem certo para o Inter e lá no final do ano tomar uma bola nas costas, como já aconteceu, por exemplo, no governo do Marcelo Medeiros, em que o Alessandro Barcelos ele é alçado a vice de futebol, daqui a pouco ele sai da gestão, ele se lança presidente e acaba ganhando. Então não tem nenhum acerto, vamos dizer assim, na minha visão, encaminhado, ou até mesmo que dê para ter perspectiva de que aconteça. Por exemplo, o que eu ouvi de pares do presidente Alessandro Barcelos, de pessoas ligadas ao grupo político que ele montou para se alçar como presidente, e até mesmo da oposição, é que ele não tem mais credibilidade de mercado, de vestiário, de clube, de pares, de gestão e tudo mais. E isso seria debatido na reunião hoje, 18h30, mas principalmente numa reunião amanhã, terça, com o Conselho Consultivo, os notáveis, os ex-presidentes e também presidentes do Conselho Deliberativo. E aí a gente está falando de Fernando Carvalho, de Marcelo Medeiros, de Pedro Paulo Záquia, de José Aquino Flores de Camargo, do Sérgio Yuhen, isso só para pegar os recentes, tá? Então, vai ter muita água para passar debaixo dessa ponte ainda, se a gente for pegar e avaliar todo esse contexto político que eu estou contando para vocês aqui. Eu vou tentar saber o que aconteceu hoje, claro, né? E vou tentar trazer num conteúdo amanhã. Aliás, dia 15, vai ser feita uma reunião no Conselho Deliberativo para aprovar o orçamento de 2026. Muitos colegas, eu até já entrei em contato com alguns colegas, não se trata de aprovar as contas do presidente Alessandro Barcelos de 2025. A reunião do dia 15, ela se trata de orçamento para 2026. As contas do presidente de 2025, elas são aprovadas agora em fevereiro, março. Tu não pode aprovar as contas sem acabar o ano. Então não é uma aprovação de contas, é uma aprovação de orçamento. E esse debate que eu falei que não aprovariam as contas é lá de março, que aí sim pega CPF, daí pode ser responsabilizado civilmente o presidente por questão de problemas administrativos e até, quem sabe, né, a gestão temerária. Beleza? Aliás, se a gente for olhar o contexto também interno do Inter, ontem o Abel ele comemora a continuidade na Série A e vai receber amigos em um famoso restaurante aqui de Porto Alegre, o Barranco, tá? E nessa comemoração, nesse festejo, esse jantar e tal, estão muitos integrantes do movimento integrante, o Roberto Melo entre eles, que até se fala, tem um zoom de que ele pudesse ser escolhido ou chamado para ser vice de futebol pela ligação que ele tem
com o próprio Abel e também com o D'Alessandro. Estava também familiares do Abel, familiares das pessoas do Movimento Intergrande, e não estavam presentes nenhum representante da gestão. Ah, Ernest, mas isso aí não é problema nenhum. Posso concordar contigo. Só que, num ambiente em que todo mundo deveria estar ali feliz e junto, como o próprio presidente diz, nós precisamos de união, não ter ninguém da gestão, nem mesmo do Alessandro, isso também fala muito. Isso também fala muito. Então é um ponto que a gente tem que avaliar e esperar aí para os próximos dias, tá? O Lucas Solar trouxe, cara, hoje à tarde, que o Papito, o Odair Hellmann, tá? É o nome preferido da gestão para ser o técnico do Inter em 2026. O Papito, nesse momento, ele está na Europa, de férias, volta para o Brasil agora no finalzinho do ano, aí, no meio de dezembro agora e tal, e aí se organiza com o Atlético para falar sobre renovação de contrato. A renovação do contrato do Papito com o Atlético, ela tende a ocorrer porque o vínculo vai até maio apenas. Então, se não fechar valores, questões contratuais, bonificações e tudo mais, ele vai ouvir o Internacional. O Odair nunca escondeu que tudo que o Inter deu para ele em termos de projeção são extremamente importantes, não só para sua carreira, mas também para ele como pessoa, e que ele gostaria sim de um dia voltar para o Internacional. Eu te confesso que eu não sei se é um bom momento para ele, tá? Te confesso que eu não sei se é um bom momento para ele. Ainda que ele tenha feito, né? Um terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de 2018 e uma final de Copa do Brasil de 2019, com um grupo bem inferior ao que o Inter tinha aí nos últimos momentos, né? Isso, claro, né? Antes de sair o Valência, antes de sair o Wesley, antes de sair o Fernando, e com a perspectiva aí de perder mais algum jogador. O contrato ele é muito, muito certinho com o Atlético, então o Inter nesse momento ele corre por fora. Mas a verdade é que o Inter precisa acertar logo as suas definições de VP, de coordenador, de quem fica no futebol, quem vai para as outras áreas do clube, porque agora, já em 11 de janeiro, já começa o Campeonato Gaúcho. Que eu vou te dizer, tá? Para mim pode ir por raio que o parta, mas que o Inter tem que pegar e pensar exclusivamente no Campeonato Brasileiro, que vai ser a única competição grande que vamos jogar. Tem a Copa do Brasil, é claro, mas eu quero dizer em calendário cheio, calendário de ano. O Inter não pode pegar e chegar, por exemplo, na parada da Copa do Mundo sem nenhuma pretensão mais do Campeonato Nacional, tendo de dar um sprint enorme, tipo aquelas 9 vitórias do Abel em 2020, para conseguir alguma coisa ainda. Porque senão, velho, tu vai sangrar tanto que vai chegar na hora da pomada e tu não vai mais conseguir fazer o que tem que fazer. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, tá? Não te esquece, deixa o like, não te esquece de compartilhar o conteúdo. Não te esquece também de que tem sempre muito para falar do nosso Colorado por aqui. Forte abraço. Tchau.